Olá pessoal, o programa Viver Bem está no ar e hoje vamos falar sobre alimentação saudável. A alimentação correta, saudável, equilibrada e com suficiente aporte de calorias e nutrientes é essencial para o bem-estar e qualidade de vida. Boa alimentação conjugada com hábitos saudáveis, com a prática de atividades físicas, são fatores essenciais na promoção da vida e prevenção de doenças. Para falar sobre este assunto, convidamos Deise Lima Santos, formada em nutrição pela Unipac, Universidade Presidente Antônio Carlos, fez estágio no Santa Rosália, na área de clínica, na UNAM, Unidade de Nutrição de Teoflotone, trabalha atualmente na Academia Forma Fitness e no NAPS, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Olá, tudo bem, Deise? Tudo bem. Joia. E para falar sobre alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável? A alimentação saudável, ela é um conjunto de ações que ligam também à questão da atividade física. Esse conjunto de ações é ligado a uns 4 eixos, que é quantidade, né, você saber as quantidades que está alimentando, qualidade, que tipo de alimento você está alimentando, harmonia, é tentar harmonizar, quanto mais colorido o prato, mais saudável, e a questão do equilíbrio. A gente tem que tentar equilibrar esses 4 eixos no nosso cotidiano. Por que é importante termos uma boa alimentação? Por questão de saúde mesmo, né? Hoje em dia, nessa correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo um pouco, né, da nossa saúde. Então, melhora muito, ter uma alimentação saudável ajuda muito na questão metabólica, né, intestinal e no geral, né, para a vida. Os brasileiros em si têm uma alimentação saudável no contexto socioeconômico? No contexto socioeconômico, não. Devido a essa correria, acabamos optando por alimentos rápidos, né? De fast food, né? Já encontra tudo pronto no geral. É mais fácil, né? Já sai do trabalho, né? E já vai passando logo para fazer o lanche, né? Sim. A maioria costuma fazer isso. Né? Isso. Aí acaba não sendo um alimento saudável, né, para seu corpo, né, e também vai dormir um pouco com excesso, né, esses excessos de comidas. Estômago cheio, né? É assim que fala. E excesso de calorias e gorduras no geral, né. Quais os benefícios de uma boa alimentação? É questão de vai melhorar seu metabolismo, vai ajudar tanto a ganhar massa magra, né, quem faz atividade física, academia, e tanto para quem quer perder peso também, né, essa questão do contexto total da saúde. Quais as diferenças entre alimentos orgânicos, naturais e com agrotóxicos? A diferença é que a questão dos alimentos que estão em excesso com agrotóxicos são aqueles alimentos fora da época, né? Que se a gente encontra uma fruta no mercado que não está na época, pode ter certeza que ela tem um excesso de agrotóxicos. E esses agrotóxicos provocam vários problemas nocivos para a nossa saúde, principalmente a questão dos cânceres, né? Hoje em dia, a incidência está muito maior. E os orgânicos, não. Sempre a gente tem que dar preferência a esses orgânicos, hidropônicos também, que é com solução, né, de vitaminas e minerais. E assim, eles são mais saudáveis pelo fato de não usar, e também a gente tem que dar preferência a alimentos da época, frutas e verduras da época. O programa Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Voltando para o segundo bloco, vamos falar sobre temperos industrializados. Comida tem que ser gostosa, desde a primeira papa. Afinal, comer é vida, é uma mistura de sensações e sentimentos. Quem não carrega a lembrança do tempero da comida da vovó, que já partiu ou mora longe? E aquela comida da casa da amiga? Para a refeição ser inesquecível, além de cozinhar com amor, usar temperos que faz toda a diferença. Mas não pode ser qualquer um. Existem muitos pozinhos milagrosos na indústria que fazem um mal danado à saúde, principalmente ao longo prazo, viciam as papilas gustativas e causam saciedade de forma errada, além de aumentar a pressão arterial e um monte de coisinhas. Deise, a gente está falando sobre temperos industrializados, né? Quais os malefícios dos temperos industrializados? Já que a gente já montou uma mesa, né, para falar sobre alguns alimentos, né, industrializados,
E aí a gente vai explicar para o nosso telespectador essa primeira sobre temperos industrializados. Quais os malefícios deles? Eles são ricos em sódio, né, o excesso do sal, e também ricos em aditivos químicos. E esses aditivos e o excesso de sódio, eles podem causar aquelas doenças crônicas não transmissíveis, né, que podem ser diabetes também, né, que o excesso pode sobrecarregar, né, os rins também, pode provocar outras, hipertensão arterial, colesterol alto, né, várias doenças ligadas a esses metabolismos. Vamos mostrar aqui, né, o tempero, né, que é esse tempero que é industrializado, né, o sazon, que muita gente usa, né, para feijão, para outras carnes, essas coisas, e o caldo quinó, né, que eu tenho de carne e o de galinha, né, que tem bem concentração, que geralmente tem gente que só faz comida com isso. Sim. Não faz nem alho com sal, nada, aquele comum, né, de casa, o caseiro. E quais os melhores alimentos para combater o envelhecimento, a celulite, para fortalecer a pele e os que têm grande concentração de colágeno? Não tem, assim, ao certo um alimento específico que possa vir a melhorar, por exemplo, aquele alimento serve para isso. O conjunto deles, né, um ligando ao outro com a vitamina de um, com a mineral do outro, essa união deles que vai provocar essa melhora, né, no geral. Então, a alimentação saudável, ela melhora faz benefícios para todo o corpo. Tanto pele como cabelo, né, questão de envelhecimento, todo no geral. Tá. O que é considerado um cardápio saudável? Saudável? Já que a gente tem o casamento do feijão com arroz, né? Que está quase se divorciando, né? Sim. Pelo preço alto do feijão, né? E lembrando essa questão também, Daniela, a gente pode também estar substituindo esse feijão. Tem vários alimentos ricos em ferro, né? Que o feijão ele é rico em ferro e a gente pode substituir também por outros alimentos ricos em ferro. Pode ser lentilha, grão de bico, tem também feijão branco, feijão preto. Então, assim, se está um pouco caro agora, depois você pode estar substituindo por esses outros alimentos que estão mais em conta. Né, que também vão fornecer a mesma quantidade de ferro que o feijão. Que o outro, né? Isso. Mas tem aquele outro feijão vermelho, se não me engano. Também. Ele também a maioria de né? todas as leguminosas, né? A gente possui uma quantidade, né, bastante excessiva de ferro. De ferro, né? Tá. Como evitar a má digestão? A má digestão é o contexto de, como eu já tinha te falado, a alimentação saudável. E também a questão da água, né? A gente tem que tomar água o dia todo, né? No mínimo 2 litros de água e intercalando isso entre as refeições. Lembrando que, né, próximo ao almoço, as refeições principais, que é o almoço e a janta, não é recomendado tomar líquidos. Então, espera uns 30 minutos no mínimo, ou 1 hora no máximo, para estar tomando, né, um pouquinho de água. É mito ou é verdade esse de ingerir líquido depois da refeição? A barriguinha cresce, né? Engorda, né? É. Não, é mito. A gente precisa sim da água, né? 70% do nosso corpo é líquidos, né? Então a gente precisa estar repondo esses líquidos. Então tem que sim que tomar água o dia todo e intercalando entre as refeições, né? Lembrando novamente que próximo ao almoço e à janta não é recomendado. Espera uns minutinhos e toma a sua água, né? E assim, dando preferências, qual seria o correto? Tomar água, sucos? Sim, os sucos naturais são bons também, fazem bem para a saúde, mas se a gente tem a opção, né, tem da água, é pura, então vamos tomar melhor a água. Né? As pessoas que querem emagrecer, elas costumam cortar o carboidrato da alimentação por um tempo. Essa atitude, ela pode ou ela é prejudicial à saúde? Ela é prejudicial à saúde. Por quê? Nós necessitamos dos carboidratos. Nosso cérebro, ele necessita de glicose. E essa glicose é proveniente desse carboidrato. Por isso que muitas vezes a pessoa que está restringindo esse carboidrato por semanas, ele começa a sentir o quê? Lapsos de memória, tonturas, né? Hipoglicemia, né? Que é a baixa de glicemia. E podem vir a ter pioras, né, no decorrer, se continuar com essa restrição. Então, o que seria recomendado? É você adaptar seu corpo com aquela quantidade de carboidrato, porém em pequenas quantidades. Né? Como eu já tinha dito, os 4 eixos, né? A quantidade, qualidade e harmonia. Então, a gente tem que harmonizar a nossa alimentação de que você possa comer de tudo, mas em pequenas quantidades. Vamos falar um pouco sobre os alimentos in natura, né?
minimamente processados e os ultraprocessados, até para o telespectador saber, né, o que é bom, o que não é para alimentação. Isso, e esses alimentos, agora essa questão está sendo baseada no Guia Alimentar da População Brasileira, né, do Ministério da Saúde. O que eles estão querendo? Eles estão querendo que a gente mostre à população que os alimentos in natura, né, fazem bem para a nossa saúde, e que o que seria um alimento minimamente processado? Seria aquele alimento que a gente sabe o que tem ali. Por exemplo, um bolo, a gente sabe o que tem no bolo, né, que a gente podemos mesmo comprar os ingredientes e fazer nosso próprio bolo, né? Então, até 5 ingredientes que você conheça. Por isso que a gente sempre ao supermercado, na hora de fazer as compras, demora um pouquinho, mas vamos começar a olhar os rótulos, procurar ler o que está escrito nos rótulos para a gente saber o que está levando para casa. Porque muitas vezes tem alguns nominhos lá, né, que você pode notar, quando chega no 5º, 6º ingrediente, a gente não está nem sabendo o que é mais. Porque já vem com nome já científico, químico, né? Já químico, né? Então, já eu acho que é até para a população não entender, né? Não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Será que é necessário levar para casa aquele alimento que tem vários ingredientes estranhos? Ou será que é necessário levar um alimento aqui que a gente sabe o que tem? Né? Por exemplo, um bolo, um biscoito de queijo, né? Questão, né, nessa região, né? Impõe essa questão do queijo, do bolo, do biscoito de queijo. Então, será que não é ideal a gente ir para esse lado ou ir da opção, né, dos fast food, a comida rápida, né? Voltando à questão, né, da questão socioeconômica hoje em dia. Então, vamos dar tem essa preferência. O programa Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Vamos falar da importância do café da manhã. Quem não ouviu falar do provérbio café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo? Isso serve para ilustrar a importância do café da manhã na vida das pessoas. O café da manhã é a refeição mais importante do dia, porque vai repor as energias que foram gastas para manter o corpo funcionando enquanto dormimos e também para fornecer energia mental e física para as atividades que serão desenvolvidas durante o dia. O de jejum contribui para a performance mental e a concentração, além de melhorar o humor pela manhã. Você sabia que as pessoas que tomam café pela manhã regularmente têm menos chances de apresentarem sobrepeso e emagrecer mais facilmente e tem menos risco de doenças cardiovasculares? Bom, Daisy, falando, né, da importância do café da manhã, qual é a importância realmente? Porque ela é a primeira refeição do dia, né? Então você já levanta já para tomar ele. É importante? Sim, muito, porque a gente dorme, né, por 8 horas, né, a maioria das pessoas dorme por 8 horas, então seu corpo está ali, né, adormecido, e ao acordar, né, você sai de casa para trabalhar. Então, você necessita desse alimento para, tipo, que repor mesmo, né, as energias, para que você possa aguentar um pouquinho, né, até, por exemplo, na próxima refeição, que seria uma colação, ou então até depois, até o próximo almoço. É importante a refeição de 3 em 3 horas? Sim, muito importante, porque ela ajuda também a melhorar o nosso metabolismo, a questão função intestinal, né? Muitas pessoas se queixam, né, de constipação ou não demora muitos dias, né? Então, assim, esse alimentar de 3 em 3 horas melhora de tudo nossa saúde, tanto para perca de peso, né, como para ganho de peso também, e sempre intercalando, né, com a água. Bom, vamos mostrar um pouco das nossas frutas, né, que eu ilustrei aqui, mais com com as nossas frutas da região, né, que é o abacaxi, a laranja, a manga, a maçã que a gente tem aqui, né, diariamente, o abacate, o mamão, a melancia, né, que a gente também. E aí, Deise, algumas ajudam no bom funcionamento do intestino, outras previnem doenças. E tem algumas que são amigas do espelho, que nos deixam mais bonitas, né? Isso. Algumas frutas. Os benefícios das frutas. É sempre bom saber como consumir? Sim. Principalmente, né, algumas que a gente... Essa aqui é a questão da carambola, que tem uma observaçãozinha, que quem tem problema renal, né, não pode estar ingerindo
né, esse fruto. É a única restrição que de frutas mesmo, no geral, que tem é essa. Quem tem problema renal não pode estar alimentando dessa fruta. Mas as outras frutas a gente tem que ir intercalando no dia a dia. Por exemplo, o que seria ideal após o almoço? Qual a fruta ideal? Frutas cítricas. Por quê? Ela ajuda a melhorar, a absorver o ferro do feijão. Né? Então, qual fruta? Eu posso terminar o almoço e já ir logo comendo a fruta? Sim, é uma sobremesa saudável. Então, a laranja aqui, o abacaxi, a melancia, para após o almoço. E as outras? Qual seria o horário ideal? Mamão, às 9 horas da manhã, no caso, se fosse, né, alimentar de 3 em 3 horas, um café às 7, aí passa 3 horas, comer um mamão. O abacate, muitas pessoas acham que o abacate engorda. Pela gordura, né? Tem muita gente que acha isso. Sim, tem muitas pessoas que acham, só que a gordura do abacate é gordura boa, é gordura ômega 6. Então, ela ajuda a melhorar o colesterol ruim. Né, e manter o colesterol bom, né, no nível adequado. Então, qual é o horário ideal para comer um abacate? Seria na colação, né, ou no lugar do mamão, no caso aqui, ou então à tarde, no lanchinho das 3. Você está falando do abacate, mas tem gente que come abacate com açúcar. Isso, aí já fica um pouquinho, mistura, né? Com excesso. Não vai comer ela natural, de partir, né, no maduro, mas vai colocar sempre açúcar ou leite condensado. Tem gente que faz isso, né? A maioria, né, das pessoas. Então, a gente tem que tomar esses cuidados também, né? Que a fruta, igual, por exemplo, faz uma salada de fruta, mas vai lá e coloca o leite condensado, né? Então, a gente tem que melhor colocar mel, né? Sim, mel, ou com o próprio suco da laranja, né? Deixa ela bem mais natural. Tem gente que coloca granola, que faz bem também, a aveia. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Faz bem, mas cuidado com os outros. Olha os alimentos ultraprocessados, que a gente acabou de falar. Né? E o abacaxi? É verdade que ele, quando você começa a ingerir ele diminui a gordura do intestino, ao redor? É uma fruta cítrica, né? Esse benefício, ele tem vários benefícios, mas aquela coisa que fala assim, não, vai eliminar suas gordurinhas, ele vai sim ajudar a melhoramento de outras coisas, na função do nosso organismo. E é rico em vitamina C, então faz bem também para a saúde. Para a saúde, né? Tá. A gente vai voltar a falar um pouco de novo, né, do arroz e feijão. A gente pode equilibrar ele com batata frita, com bife, essas coisas, que dá um equilíbrio se a gente se colocar, porque batata, né, é fritura. Aí a gente pode equilibrar ela com isso? Seria ideal a gente evitar, né, o máximo de frituras possíveis. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam que gastam muito óleo, né, em casa. Aí, qual seria ideal, a quantidade de óleo, né, que é para gastar no mês? O mês seria uma lata dessa. Para a quantidade de pessoas, né, que seja em casa, 5, 3, 4, né? E o que seria a quantidade? É uma colher de sopa rasa. Então, para frituras, tem opções saudáveis de fazer uma batata frita? Poderia sim. A gente pode assar, né, em vez de fritar. Né, coloca no forno, dentro daquela forma maior, coloca bem espaçado, e assa. E fica igualzinha a que a gente frita. E quando você falou do prato, pode colocar carne, pode colocar outra fritura. Como é que seria nosso prato ideal? Seria, no caso, arroz e feijão, né? Uma salada, que temos aqui o alface. Uma salada completa, pode ser só o alface? Pode, mas a gente pode incrementar essa salada da gente. Então, a gente coloca bem mais coisas, pepino, tomate, né? Outras, as verduras aqui também raladas. Uma porção da salada, uma porção de carne. A carne não é necessário a gente aumentar tanto essa porção, né? Tanto é que está tendo algumas, né? Estão frisando, né? Diminui a questão de carnes vermelhas. Vamos dar preferência para as carnes brancas, né? Principalmente o peixe, né? Que faz muito bem para a saúde. Então, assim, variando sempre o nosso prato. E dando o aumento, qual seria a parte maior? Da salada, né? Quanto mais salada, melhor, né? Saladas, vamos falar, a gente tem
beterraba e tem a cenoura, né? Que o pessoal costuma. Ela pode ralar em vez de cozinhar, é melhor, né? As Isso, vitaminas, bem melhor, porque a concentração, né? Isso, e tem fibra. Então, a fibra também melhora a questão intestinal, né? E tem também a questão das pessoas diabéticas, né? Que sempre perguntam, e aí, os alimentos debaixo da terra, né? Eu posso comer, né? Então, assim, não é que não pode comer. Pode, só que em pequenas quantidades, né? Porque a verdura cozida faz a glicose chegar mais rápido, né, no sangue, então aumenta. Então, assim, pode comer a beterraba cozida? Pode, mas você vai colocar uma porção menor no prato. Tem, né, tem as outras coisas. A gente tem ali também o arroz, que também é carboidrato. Que tem excesso também. Então, assim, é sempre equilibrando. Agora, sobre sementes. A gente tem algumas sementes aqui. Linhaça, gergelim, aveia, ajudam em que sentido no organismo? Eu coloquei aqui a linhaça preta, né, essa branquinha, a semente de gergelim. A aveia ela é uma proteína, né, e a soja também. Isso, elas ajudam no melhoramento, né, do colesterol também. E a soja também, questão, né, hormonal, né, principalmente as mulheres, né, que, na época de menopausa, né, se quiserem introduzir a soja no seu dia a dia, durante a semana, ótimo. Tem diferença da linhaça, ela nessa escura, com essa outra mais clara? Não, a mesma, a mesma coisa. Aí, então, assim, fica a preferência do consumidor. Do consumidor, né? Isso. Ah, tá. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. E o ômega 3? Como é essa nova, né? O pessoal fala muito do ômega 3 para ele ser utilizado, principalmente para pessoas que têm osteoporose, essas coisas, né? Ela funciona mesmo? Há controvérsias, né? Tem várias pessoas que se sentem bem, tem outras pessoas que não adaptam esse tipo de medicamento. O que seria correto fazer? A gente pode, você vê que a nossa mesa ali, né, falando dos alimentos, voltando aos alimentos in natura, a gente pode completar a nossa alimentação com vários nutrientes e vitaminas. Então, o ômega 3 mesmo a gente encontra onde? Nos peixes. O ômega 6, no abacate. O natural no peixe é bem melhor do que na cápsula. Seria bem melhor a gente adaptar. Porque aconteceu, na minha própria casa mesmo, minha mãe, ela começou a tomar ômega 3 e ela descobriu que ela é alérgica. E quando ela comia o peixe mesmo, ela não tinha nada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Tá fazendo bem, não tá sentindo nada, tá provocando alguma coisa, então procure o médico, né, verifica se é correto mesmo continuar tomando, né? O programa Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Voltamos para o nosso quarto bloco. Vamos falar sobre saúde do corpo. Nutrição e qualidade de vida caminham juntas. A boa alimentação é fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento econômico social sustentável. Não é possível deixar de considerar a alimentação como um fator fundamental da saúde das pessoas. Que a comida seja o teu alimento e o alimento o teu remédio, propaga Hipócrates, o pai da medicina. Bom, Deise, a gente vai falar um pouco sobre, né, a saúde do corpo. Existem dietas milagrosas? Não existe dietas milagrosas, né? Quem dera se tivesse, né? Porém, existe o que? É você ter força de vontade, né? E juntando a alimentação saudável junto com a atividade física. O equilíbrio e a harmonia, né? Isso. Equilíbrio, né, nutricional e de atividades. Né? Não precisa, não gosta de academia, faz uma outra atividade que goste. Uma caminhada, né? Começa a fazer uma corrida, né? Sempre procura também outros profissionais para entender um pouquinho mais sobre essa questão de atividade. Porque também existe agora várias, né, formas de atividade física, né, que a pessoa pode estar fazendo. Vários esportes, né, para estar fazendo. Há uma dieta universal que seja boa para todas as pessoas? A universal é essa, sempre ingerir alimentos in natura ou no minimamente processados e alimentar de 3 em 3 horas. Né? Que é super saudável, Isso. Né? Tá. Há índice de obesos em Araçuaí? E vem crescendo assim, no país todo, né? Não só aqui na cidade, mas a gente vê isso, né, a todo momento. Então, tem sim um grande índice. E a gente tem que tentar ver, assim, a questão de, né, os hábitos, né, o modismo também, né, que a gente encontra no dia a dia.
Isso ajuda bastante, né? E tem, né, a questão de estereotipo. Não precisa necessariamente você ser magro ou necessariamente quem é gordinho tem que emagrecer. Tem várias pessoas que têm excesso de peso, mas alimenta de forma adequada, né? E tá tudo ok. Mas tem também um limite, né? O excesso do peso. Então, se tiver muito em excesso, aí sim, tem que procurar diminuir um pouquinho. Né? Ou quem é magro demais também, né, quer sempre engordar. Mas e aí? Alimenta de forma adequada? Tá tudo ok, né, na questão de saúde? Então, a gente tem que parar com essa questão de, né, de sempre colocar um estereotipo, não, eu quero ser assim, ou eu quero ser daquele outro jeito. Né? O importante é ter saúde. Falando ainda nessa questão de obesos, é hereditário? Ter na família lá no antepassado já pessoas com sobrepeso? Pode sim ser um fator hereditário, mas eu acho que no mundo que, né, vivemos hoje, com essa questão desses, né, alimentos industrializados tomando conta mesmo, então está virando uma coisa mais que, né, é banal mesmo, que o excesso desses alimentos estão provocando mesmo um excesso de peso. Qual é os alimentos mais apropriados para os hipertensos? Primeiro, né, evitar os alimentos, os temperinhos industrializados, esses né? aqui, né? Fazer seu próprio tempero, né? Colocar que é o sal, e alho, né? o alho principalmente, né? E algumas outras ervinhas. Pode exagerar orégano, pode, o tanto que quiser. Só, assim, questão de, né, gosto mesmo. Né? Cebola, orégano, cebola, pimentão. Então, você pode encorpar também, fazer o seu próprio tempero, né? Quando você falou também que tem aquele tempero da vovó, né? O tempero dos nossos avós era bem aquele verde pastoso, era natural. Quem então misturava coentro, essas coisas, né? Vamos dar preferência para fazer esse tipo de tempero. E equilibrar, né, a alimentação, excessos de frituras, evitar também, né? O hipertenso tem que evitar isso. Aumentar a quantidade de saladas e fibras na dieta. E frutas no geral. Porque algumas pessoas comem muito e são tão magérrimas. É questão de metabolismo, né? Tem pessoas aquele que metabolismo acelerado. E assim, fora que no decorrer, mesmo aquelas pessoas magérrimas, também depende da idade. Né? A partir dos 30 anos, nosso metabolismo já vai diminuindo, né? Desacelera, né? Isso. Então, assim, as pessoas magérrimas de antigamente, quando tiver uma certa idade, vão também ter alguns probleminhas, né? Se não cuidar da alimentação. Tá. Quais os alimentos são benéficos na luta contra o alto colesterol? Né, ali a gente já mostrou, as sementes, né? Oleaginosas, abacate, peixes, o azeite, né? Também uma colherzinha de sopa na salada, né? Mas quando a gente fala, ele pode... falam que quando você esquenta ele perde algumas vitaminas, é verdade isso? Sim, a questão na verdade é que ele aumenta seu ponto de fumaça, né? Então ele não pode ser aquecido em alta temperatura. Então a gente tem que tomar esse cuidado com o azeite. Mas já existe azeites, né, para cozinha. Então assim, os que a gente encontra, a maioria das vezes é para salada. Então coloca na salada uma colherzinha de sopa, né, na hora do almoço ou às vezes na hora da janta. Faz aquela saladinha mista, né? Isso. E aí vamos falar um pouco agora que a gente não mexeu com ele, o ovo, né? Então aqui, ele é um bom aliado na alimentação. Para quem gosta de malhar, geralmente usa isso, sim, né? Questão para, né, a albumina, né? Ele é rico em albumina, então aumenta a massa magra. Né? Ele é bom, algumas, né, principalmente também para substituir as carnes, né, colocar também no nosso prato. Mas aí é frito ou ele cozido na água? O ideal é cozido, devido também à questão da gordura, né? E também frito na água, né? Que a gente frito. Tem frito na água. Mas aí vai tirar a gema ou deixa completo? Não tem necessidade, pode ser completo. Só que lembrando, né, tudo em excesso faz mal. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado. Tem para quem faz dieta, né, tem um limite que ele pode estar consumindo ovo? Não, existem, né, alguns limites. Por exemplo, tem pessoas que com 1 ou 2 já começam a sentir, né, a questão, né, de gases também pode provocar. Mas tem outras pessoas que comem mais. É o que a batata doce provoca, né? Isso. Aí tem outras pessoas que comem mais e tem outras pessoas que não adaptam a esse tipo, né, de alimento. Então, assim, varia de cada pessoa. E também é bom não evitar muito em excesso. E a batata doce? Eu coloquei ela tanto a vermelha, né? Quanto a branca.
é baroa, né? Que falam. Ela tem alguma diferença uma da outra? Essa daqui, a batata doce, né, ela é baixo índice glicêmico. Então, no caso, ela aqui também vai ajudar na massa magra. Agora, o pessoal costuma comer muito com frango, né? Frango grelhado. Frango, isso. E aí, o frango, né, juntou aí, né? O frango, a proteína com a batata doce aumenta a massa magra. Né? Isso. É equilibrando mesmo. E a batata doce, né, a gente pode incluir como uma verdura mesmo, no geral. Colocar ou a batata ou a abóbora, que a gente tem aqui também. Berinjela faz muito bem. Batata, a gente estava falando, falando agora da abóbora, que você comentou. A abóbora e cenoura, elas podem consumir em grande quantidade ou a gente tem que equilibrar? Equilibrar sempre. Qualquer alimento a gente tem sempre que equilibrar, né? Tudo em excesso faz mal, né? Mesmo que seja, né, os alimentos in natura. Então a gente não precisa exagerar tanto. Caso a pessoa não consuma todos os nutrientes necessários ao organismo, é aconselhável tomar algum tipo de suplementação? Isso, essa questão, ela varia muito de cada indivíduo. Né? Por exemplo, o indivíduo acamado não está alimentando de forma adequada, então sim, é necessário suplementar. Agora, e aquela pessoa que faz algum tipo de atividade física intensa, aí sim, pode ser que é necessário também suplementar para aumentar um pouquinho a carga, né? Mas que seja prescrito, né, por médico, né? Porque geralmente tem muita gente que vai para academia que do nada começa a usar suplementos sem e lembrando que eles sobrecarregam os rins, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa quantidade de suplemento. E alguns suplementos, a gente tem também alguns naturais, né? Só que aí tem que ver a questão, fazer exames, ir ao médico, tá faltando, tem deficiência de algum, não está alimentando de forma adequada, então vamos suplementar. Alguns, por exemplo, deficiência de cálcio, aí suplementam com cálcio. Então, a gente sempre tem que procurar um profissional, né, habilitado para que possa fazer essas respostas para a gente. Bom, quais as melhores substituições na dieta? Para quem descobriu que tem intolerância à lactose, porque que a gente está ilustrando com leite, né? Leite, os pães. Os pães. Né? No geral, assim, tem... Porque já tem muito no mercado, né? Isso, no mercado a gente já tem uma variedade de produtos que é zero lactose. E o leite, que gosta muito, tem o leite de soja. Isso é mais adaptação também da pessoa, que muitas vezes o leite de soja não gosta, mas tem outros leites que tem no mercado também que são zero lactose. Então é só ir adequando e sempre procurando, né, um profissional para entender um pouquinho mais sobre essa questão da intolerância. Né? Tá. O programa Viver Bem vai para o seu intervalo e volta já. Voltamos para o nosso quinto bloco. Vamos agradecer a presença de Deise Lima, ela que é nutricionista, né? Deise, muito obrigada pela sua participação, foi muito válida todas as informações, né? E a gente gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores do programa Viver Bem uma mensagem para não se abater, né? Para sempre buscar um equilíbrio corporal e também uma alimentação saudável. Sim, procure, né, sempre alimentar de 3 em 3 horas. Tiver dúvidas, procure um nutricionista. E também não force tanto nessa questão das dietas, né, shakes, né, não force o seu corpo tanto. O que é necessário? Alimenta de forma adequada, seria ideal o quê? Eu deixo de jantar ou... né, eu deixo uma outra refeição? Não precisa deixar de jantar para emagrecer. O que você precisa fazer? Substituir algumas refeiçõezinhas ou então diminuir essa quantidade do almoço para a janta. Aquela quantidade do almoço ou então diminui também para a janta e outra. Não precisamos comprar coisas caras. Nossa alimentação em casa mesmo, a gente consegue adaptar isso aí. Do dia a dia, né? Isso, dia a dia, e tornar uma alimentação saudável. É só a gente querer mesmo, né, e manter esse equilíbrio nutricional. Espero, né, que tenha, né, ajudado bastante. Com certeza, aí. Ajudou muito.